E existe uma hierarquia. Primeiro, liderar a si mesma, depois o seu ninho familiar, para então o trabalho. É só assim que eu conquisto uma verdadeira realização. É de dentro para fora. Hoje no Melhores Cast, uma conversa para quem quer quebrar padrões, construir respeito e liderar de verdade. Luana Zampronha, a treinadora de líderes. Ela ensina mulheres a liderarem sem pedir permissão, a transformar medo em estratégia e a trocar o ser aceita por ser respeitada. Porque liderança feminina não é sobre força, é sobre consciência, voz e presença. Nesse nosso desafio da liderança, sendo mulher e líder, e com a maternidade, nós podemos ser tudo o que nós quisermos. Só não podemos ser tudo ao mesmo tempo. Este é o Melhores Cast, o podcast do GMAT. Recebemos as melhores empresas para se trabalhar e conversamos sobre as práticas que elevam os seus resultados a partir das pessoas e a gestão do seu time. Cultura, comunicação, liderança, atração e retenção de talentos, plano de carreira, benefícios e partnership. Práticas para você implementar na sua empresa. Uma conversa que irá te inspirar a valorizar cada vez mais os seus colaboradores e torná-los protagonistas nessa jornada. Melhores Cast, conversas que vão elevar a sua empresa para o próximo nível. Este é o Melhores Cast, o podcast das melhores empresas para se trabalhar, onde eu recebo empresas que estão no ranking de melhores empresas para se trabalhar e eu também recebo consultores que contribuem para esse ecossistema de altíssima gestão de pessoas. E hoje a gente tem um tema muito especial, uma convidada especial aqui, a treinadora de líderes. Vamos falar sobre liderança feminina. Luana, muito obrigado de estar aqui com a gente. Sou eu quem agradece pelo convite, Carlos. É uma alegria imensa estar aqui no Melhores Cast hoje e contribuir com a minha visão e a minha experiência sobre liderança. Muito bom. Essa moça aqui, ó, produz conteúdo de altíssimo nível falando de liderança feminina, que é um tema muito legal. Bora lá, da onde surgiu esse início aí de trabalhar com liderança feminina? Conta um pouquinho da tua história de chegar até nisso, que tá dando muito sucesso aí, né? Com muito prazer. Tudo começou com a minha história. Com a sua liderança. Isso. É isso. Quando eu fui iniciar a minha primeira experiência profissional, aos meus 21 anos, assumindo a primeira posição de liderança. Legal. Então, eu comecei como estagiária no meio corporativo, comecei no meio público, e eu era aquela mulher que, assim como muitas de nós, fazia mais, fazia melhor, fazia antes que os outros, procurava dar o máximo no trabalho. E esse esforço fez com que fosse percebido, fosse visto e viesse, então, uma possibilidade de crescimento, uma promoção. Teve o reconhecimento ali, Teve legal. o mérito Muito pelo bom. esforço. Só que a empresa deu o cargo, mas não deu o respeito das pessoas. Isso era eu uma empresa precisava conquistar, isso. Uhum. Naquela posição de liderança, aos 21 anos, com imaturidade ainda, com medos, com insegurança, eu não sabia ao certo como cobrar as pessoas, que eram mais velhas e mais experientes do que eu. Eu não sabia ao certo como conduzir uma reunião. Eu não sabia ao certo como que se engajava as pessoas para fazer o que precisava ser feito. Eu não queria replicar aquele modelo de chefia que eu recebia, do manda quem pode, obedece quem tem juízo, porque eu queria ser diferente, só que eu não sabia como. Não tinha passado por um treinamento, não tinha uma treinadora de líderes, né? A gente não passa por isso, preparo. né? Assim como a maioria das pessoas que hoje estão numa posição de liderança e não receberam o devido preparo, receberam o cargo, mas Davam não o resultado, preparo. vira líder, pronto. Isso, porque eram aquelas pessoas esforçadas. Sim, Então, destacado. por isso, pelo esforço, recebiam uma posição de liderança. Só que ninguém as ensinava, então, naquela posição, como liderar. E o maior impasse é que, antes da posição de liderança, eu baixava a cabeça, executava e fazia, e o resultado vinha, porque dependia apenas do meu esforço. Só que, ao ocupar uma posição de liderança, agora o resultado não dependia mais apenas de mim. Fazer os outros Fazerem. fazer o resultado. O meu papel como líder agora era fazer as pessoas fazerem o trabalho. Esse Então, é um bem grande feito. desafio diferente. Exato, como eu fazia, não dependia mais apenas de mim. Então, foi nesse momento que eu comecei essa caminhada
de entender que eu precisava buscar, que se eu queria ser diferente do modelo que eu recebia ou que eu tinha referência de chefia, eu precisava, então, buscar o devido preparo. E foi um processo que começou para dentro, né? Para ter segurança, para ter confiança, para aprender a me posicionar como líder, eu precisei identificar dentro de mim o que estava aí me limitando, me paralisando, esse medo, o motivo pelo qual, como líder, era muito difícil conquistar esse espaço como mulher e ter esse respeito das pessoas que não pode ser dado, só pode ser conquistado. E não tinha uma liderança trabalhando isso junto com você? Partiu totalmente de você, essa busca por se desenvolver como líder? Tinha referências de liderança, mas eram essas as melhores. referências eram masculinas. Uhum. E a forma como um homem lidera é diferente da maneira como nós, mulheres, lideramos. Uhum. Lá nos meus 20 e poucos anos, isso não estava muito claro. Uhum. Aí eu precisei justamente, através de conhecimento, entender esse movimento que acontece com mulheres que estão numa posição de liderança e o que diferencia uma mulher líder de um homem que lidera, né? E o que nos coloca à frente na maneira como nós lideramos. Então, foi a partir dessa minha experiência que eu iniciei também esse olhar e essa busca por entender o que eu preciso desenvolver, o que eu preciso aprender, o que me coloca à frente, ao invés de querer competir ou me comparar, o que eu posso trazer para complementar com a liderança masculina, com aprender e então crescer em resultados, e então trazer a essência da mulher, trazer a sensibilidade da mulher para o crescimento do time e do negócio. Perfeito. Então, esse espaço de crescimento feminino que eu fui entendendo que precisava acontecer primeiro dentro de mim, junto com a busca do conhecimento para fora, me fez perceber o impacto que gera num posicionamento diferente que temos diante da equipe. E essa minha história, então, foi de amadurecimento meu enquanto líder, junto com o time que crescia e me respeitava mais e aceitava mais aquilo que eu tinha a orientar e dizer. E aí fomos crescendo e surgindo, então, oportunidades aí também em paralelo para somar com empresas que foram percebendo esses movimentos de um posicionamento diferente. Eu lembro que na época foi a própria universidade que eu fazia formação que me convidou para dar uma primeira palestra para os próprios colegas acadêmicos sobre a minha experiência profissional. Então, esse primeiro momento onde eu tive a oportunidade de compartilhar um pouco da minha história e da minha visão sobre a caminhada da liderança, me motivou a estar aqui. Me motivou a entender como é importante falar sobre liderança feminina e esse crescimento que precisa acontecer antes de dentro, para então, depois trazer para fora e somar também com as pessoas que lideramos. Muito bom, perfeito. E que momento que você percebeu que você largaria a tua carreira para, de fato, o propósito maior ser esse desenvolvimento da própria liderança feminina? Assim, onde que foi essa virada de chave? Boa. Foi essa caminhada que durou cerca de 8 anos no meio público. Então, em paralelo ao meio público, ao meu crescimento, à conquista do meu espaço junto com o time, do direito de liderar a minha equipe, eu fui também tendo oportunidades externas já de dar aulas, de dar treinamentos comportamentais. Então, durante o dia eu tinha essa experiência profissional no meio público. Durante a noite eu já dava aula em paralelo em treinamentos técnicos e comportamentais de liderança, de administração. Então, o fato de ensinar sempre foi algo que muito me agradou. E o próprio líder é um mestre, é um professor, né? Na compartilha essência, né? conhecimento, né? Forma outras pessoas. Então, eu vivia isso e gostava e amava fazer isso.
Então, à medida que foi finalizando também essa minha experiência no mandato do meio público, então finalizou aí o mandato, e nesse momento eu vi também o resultado do time acontecendo, um respeito, um espaço, um posicionamento, e eu senti esse desejo, então, de dar esse próximo passo, agora de uma forma que eu já estava mais organizada, com um método, porque nessa minha caminhada eu fui criando esse método de tudo que eu estudei, né, de gestão de pessoas, de inteligência emocional, das formações de coaching, de programação neurolinguística, que eu fiz nessa minha caminhada, o que de tudo isso, dessa teoria, eu apliquei na prática e de fato gerou transformação em mim e nas pessoas que eu liderava. Que deu resultado mesmo, né? Validando, não só na teoria, porque nós sabemos, né, Carlos? Tenho certeza que você já fez centenas de formações também. E muitas coisas são maravilhosas, mas são motivacionais demais, ou teóricas demais, e que na prática, na frente do time, não tem como aplicar aquilo. Então, eu procurei trazer realmente de tudo aquilo que eu vinha aprendendo, o que funciona mesmo, tá? O que é prático para entrar numa empresa, aplicar como uma ferramenta e ver uma transformação acontecendo aí no liderado. Então, ao longo desses 7 anos da minha experiência, eu fui extraindo realmente o que funciona disso tudo que eu aprendo. Legal. E eu fui construindo o que precisa, então, para a liderança conquistar esse seu espaço. Eu fui percebendo as ferramentas de uma liderança inspiradora. Eu fui percebendo o que uma mulher precisa em termos de inteligência emocional para ser capaz de se posicionar, ser capaz de cobrar o resultado, ser capaz de dar os feedbacks, ter as conversas difíceis, fazer as correções necessárias para o crescimento da equipe. Como construir cultura, né, intencional aí para engajar as pessoas, que estratégias de gestão de pessoas funcionam, são aplicáveis no dia a dia de uma líder, em termos de resultado, números, métricas, indicadores, o que eu preciso me atentar no dia a dia para mensurar a produtividade das pessoas e tomar decisões de forma justa com os liderados, né? Então eu fui percebendo o que realmente funcionava, construir esse método, né? O que eu chamo do método liderar, que hoje é a origem aí de todos os meus treinamentos. A junção de todo o conhecimento ali, né? Prático, né? Da teoria, mas junto, acima de tudo, com a prática. Validado na prática. E aí, quando eu construí isso, encerrando o ciclo também lá no meio público, então eu tomei essa decisão. Opa, eu preciso levar isso, eu preciso fazer disso, transformar isso no propósito. E aí surgiu a treinadora de líderes. Legal. Que escolheu também estar junto com as empresas, mas especialmente comunicando com mulheres. Que assim como eu, um dia, foram colocadas numa posição de liderança, chegaram lá pelo mérito do esforço, mas não tiveram nenhum preparo. Se depararam com o medo, com a insegurança, com a sensação de estar perdida, sem saber nem por onde começar a liderar. Foram jogadas ali, assim como você foi, né? E aí, eu gostaria que lá nos meus 21 anos, eu tivesse tido alguém que me dissesse assim que se faz quando se assume uma posição de liderança. Tem ferramentas, tem direcionamentos, tem preparo. Então, eu transformei isso no meu propósito. Que bom, muito bom. E tá fazendo muito bem, né? Me diz uma coisa, o que você pontuaria qual a grande diferença, ou as diferenças principais que você tem de um líder homem e uma líder mulher? Tanto nos desafios, quanto nos problemas e nos méritos ali. O que você classifica isso? Bacana. Essa é uma pergunta muito boa. E ela é muito profunda. Sim. E ela é muito complexa. São muitas camadas, né? Porque são muitas camadas. São anos de sociedade para chegar nisso, né? Isso, exato. É uma história por trás dessas diferenças que hoje nós temos. E eu costumo trazer o papel da liderança e da gestão também para associar a esse papel do líder e da mulher na liderança, né? Quando nós associamos no nosso dia a dia, no meio corporativo, o papel de líder e o papel de gestora, são 2 papéis distintos. Enquanto a liderança é focada nas pessoas, a gestão é focada nos resultados.
Por isso que eu digo que costumo fazer uma analogia, que a liderança é como se fosse o papel da mãe. O papel da mãe que acolhe, que dá colo, que nutre, que abraça, né? Que é puro amor. Essa é a liderança. O papel da gestão representa como se fosse o papel do pai. Muitas vezes mais firme, mais sério, mais autoritário, porque é processo, é indicador, é resultado, é meta. Então, a gestão e a liderança têm esses diferentes papéis, esses diferentes sentidos. E nós precisamos, para crescer e ter resultado, transitar entre os dois papéis. Eu não posso ser apenas líder que orienta, que aconselha, que quer o melhor da pessoa, que extrai o melhor do liderado, se ele não é produtivo e não entrega resultado. Assim como eu não posso ser apenas um gestor, uma gestora que só cobra resultado, mas não treina, não desenvolve, não orienta. Né? Então, eu preciso transitar o tempo todo entre os dois papéis. E quando eu entendo esses dois papéis, vem ao encontro também desses desafios, dessas diferenças que existem entre a maneira como o homem lidera e a maneira como a mulher lidera. Porque para o homem é muito mais fácil ser gestor, porque a natureza do homem é muito mais racional. É muito mais fácil ser focado em números, em metas, em resultado, em produtividade, porque o homem tem por natureza ir mais para ação, né? Ir mais para cima. É o provedor, é a natureza pelo qual ele foi criado. Então, o instinto natural do homem é mais voltado para ação, para a gestão. Enquanto a natureza da mulher é o cuidado, é a feminilidade, é a liderança. Eu costumo dizer, por isso que a liderança é feminino, é um pronome feminino, é a liderança. Porque tem o papel, o instinto, a natureza de cuidado, de serviço, de detalhes, de conexão. E é isso que diferencia muito a mulher que lidera do homem que lidera. O homem precisa um esforço muito grande, assim, uma paciência maior para ter esse tempo com o liderado, de olhar nos olhos. De conectar, de baixar um pouquinho, de desarmar um pouco. Desarmar, né? Tirar, né, a armadura, entender a história, os problemas por trás desse liderado. Ter, de fato, essa conexão com ele para ajudá-lo a chegar no seu próximo nível. Então, o homem precisa um esforço muito maior. Esse é um desafio, uma dificuldade para o homem. Enquanto a mulher faz isso com muito mais facilidade. De ouvir, de entender, de ter essa empatia, de olhar a história, de se conectar, de ter essa sensibilidade para perceber, inclusive, o talento da pessoa e como usar melhor esse talento aqui no negócio. Então, a mulher é capaz de reconhecer com muito mais facilidade essas características que uma pessoa tem e trazer isso a favor. Então, isso é uma facilidade. Todavia, ela também tem essa dificuldade na gestão, que precisa se esforçar para cobrar resultado. Ela precisa se esforçar muitas vezes para ter a firmeza necessária que o homem tem por natureza, ir em busca ou de cobrar quem precisa entregar mais, corrigir quem está deixando a desejar. Então, para se posicionar, a mulher tem muito mais dificuldade do que o homem, que faz isso por natureza. Ela tem muito mais facilidade de se conectar do que se posicionar e cobrar. E tem uma questão que você está colocando muito da própria essência, né, do homem e da mulher que vem e está ali, mas também até a própria criação, a sociedade, a história que vai reforçando isso, né? Então, a mulher tem que ser essa posição e não pode estar aqui. E o homem, não, tem que ser aqui, mas não pode ser sensível. E isso a gente vem se quebrando, mas ainda existe, né, essa questão ali, né, esse contexto, né? Isso. Eu sempre me baseio, e eu tenho procurado cada vez mais trazer muito um olhar espiritual para a nossa liderança. Tá? Resgatar muitos valores que foram perdidos, né? E desconstruir o que se afirma sobre questões que possam ter feito com que nós, mulheres, percamos a nossa essência. Nunca antes
as mulheres estiveram tão cansadas, Carlos. Sobrecarregadas, né? Sobrecarregadas, exaustas. Nunca antes na história. Porque agora nós tem várias percebemos atividades juntas, né? tantos índices de burnout, de mulheres sofrendo de ansiedade, de depressão, por conta de doenças psicossomáticas oriundas do trabalho. Isso vem com pesquisas. Uhum. E isso vem ao encontro justamente desse movimento também que vem acontecendo. Mulheres querendo cargos cada vez maiores de liderança. E isso é lícito, é maravilhoso, que ótimo, porque merecemos nossos direitos, merecemos o nosso espaço. Só que, quando perdemos a essência, quando abrimos mão da nossa natureza feminina, essa sensação de perder o sentido pelo qual o trabalho está sendo feito, a sensação de nunca ser boa o bastante, nunca fazer o suficiente, por mais que no final do dia tenhamos feito 1 milhão de coisas, a sensação de não ser capaz de ser a líder que eu deveria ser. Então, começam a síndrome bater... do impostor, A síndrome da impostora. Né? Coloca em xeque toda a sua capacidade, o seu merecimento de estar onde você está, justamente porque se perdeu a essência da nossa natureza como mulher. Então, sim, nós merecemos estar em cargos de liderança, sim, existe espaço para o nosso crescimento, é lícito que nós queiramos, e eu defendo isso, porque eu treino mulheres líderes, eu acredito nisso, desde que nós tenhamos esse cuidado para não perder a nossa essência. Isso é legal que você está falando, porque eu vejo que muitas mulheres em lideranças vão ficando um pouco duras, assim, né? E é justamente esse contexto que você está colocando dessa perda. Não sei se vai tendo que se posicionar tanto naquela questão que você colocou do papel mais masculino, de cobrança e tal, e vai endurecendo, né? E existe muitas mulheres líderes que estão ali mais rígidas, mais duras, né? E não é legal, não precisaria disso. Acho que essa busca, é legal que você está trazendo uma coisa de essência de trazer esse posicionamento feminino para a liderança e não esse endurecimento, né? Não precisa ir para isso, né? Perfeito, Muito perfeito. Bom. É exatamente isso. Não bem precisa legal. ser assim, porque é nesse endurecimento que as mulheres se perdem. Porque isso vai contra a nossa natureza, né? Nós não fomos criadas para endurecer a nossa sensibilidade de cuidado. Nós podemos ser excelentes gestoras sem precisar ser duras o tempo todo. É possível ser firme sem precisar ser autoritária, sem precisar ser durona, a mandona, a chefona. Mas esse eu acho que é o ambiente vai colocando essa ideia para ela, que ela precisa ser assim, porque acho que ela tem que se equiparar ao homem, e aí que tá o erro, né? Esse é o ponto. Esse é o erro. Porque isso muitas vezes acontece, Carlos, de forma inconsciente. Vai construindo nós vamos isso, né? replicando esse padrão de liderança, de chefia, que nós recebemos, que nós vemos no ambiente, então eu vou inconscientemente entendendo. É assim que eu tenho que ser também. Né? E aí que eu me perco. Se eu não tenho consciência, opa, não precisa ser assim. Eu preciso respeitar essa natureza pela qual eu fui criada enquanto mulher e trazer isso de melhor para complementar, para somar. Eu não preciso mudar, eu não preciso esquecer a minha natureza ou a minha essência para ter resultado. Eu posso só aprender. Existem competências que, quando aprendidas, me ajudam a ser gestora e ser líder sem abrir mão da minha essência. Muito bom. Esse é um grande conflito para resolver ali, né? Sim. E aí é engraçado porque pensando no teu trabalho, não é nem trabalhar alguém que quer ser líder, é a mulher que já tá líder lá e tá desconectada com essa essência desconectada, ali, né? Por isso tá cansada, por isso tá exausta, por isso tá sobrecarregada, por isso tá à beira de um burnout, porque se perdeu nessa caminhada. Tentou... E é muito fácil se perder nessa caminhada, tá, Carlos? Porque enquanto você é um pouquinho mais flexível, tá? Então, eu preciso ser a líder humana. Então, te considero uma boazinha demais. Então é boazinha demais, eu não tenho respeito de ninguém, tá? Então, eu vou tentar ser mais dura, mais firme. Então ela é a mandona, então também não tenho respeito. Então, encontrar o equilíbrio. É, né? Esse meio termo, né? E a segurança para saber o que é ser líder.
Porque senão você fica à mercê da opinião dos outros, né? O que os outros acham abala muito mais sobre quem você é. Você se importa, você dá muita importância para que os outros afirmam e esquecem qual é o papel de uma líder. A partir do momento que nós entendemos o que é liderança e o papel de uma líder, não é sobre a opinião dos outros, é cumprir o meu papel. Muitas vezes que agrada o time e outras vezes não, mas que precisa ser feito. E aí tem segurança, tem posicionamento. Realmente o que você falou, a mulher, ela sempre foi líder, ela é a líder, né, da casa. Antes de ir para o mercado de trabalho, ela que toma as decisões, ao lado do sempre homem, foram na liderança, ao lado né? do homem, mas a mulher sempre foi Sim. decisora para muitas coisas importantes da casa, né? Sim. Acho que o conflito foi ali quando começou a vir para o mercado, né? Sim. Ali na Segunda Guerra Mundial, Primeira Guerra Mundial, né? Quando elas foram Isso. suprimir ali os homens que estavam em guerra e aí entraram no mercado de trabalho. E aí o conflito ali, né? Conseguir ter esse posicionamento que ela já tem de natureza, de ser líder, mas dentro desse ambiente masculino. Tal. E aí são desafios bem diferentes mesmo, né? Sim, é bem pela história, por esse movimento que tudo começou, com esse movimento feminista que deturpou a natureza também da mulher. Isso é um problema, né? Que é a coisa do extremo, né? O extremo, Isso, ele vai para um ponto que não é bom. A gente não questiona os direitos que foram conquistados, é sobre a essência que se perdeu nesse meio e que não pode abrir mão. Porque quando essa mulher sai para o mercado, vai conquistando o seu espaço, tem a ambição de conquistar cargos cada vez maiores, só que para isso precisa abrir mão da família, precisa abrir mão de algo valioso, de si mesma, aí se perde o sentido. Então, não há cargo que pague o cansaço, o burnout, a infelicidade. Pode ganhar o melhor salário do mundo, mas não será feliz se não tiver junto a sua essência. É o equilíbrio. Isso vem com o tempo, né? A pessoa, ela tá entrando numa narrativa e serve para o homem também, mas que chega uma hora, isso aí o preço vem, né? Ou seja, um burnout, uma questão de saúde, um desequilíbrio, uma busca de essência ali, né? Por que eu não tô feliz se eu cheguei lá, né? Se eu sou a líder da empresa, tá, mas e o equilíbrio, né? Porque isso vai correndo dentro ali, né? Devagarzinho ali, né? Muito. É um trabalho bem profundo para você trabalhar nas mulheres, né? Profundo, porque é preciso voltar, por isso que cada vez mais eu tenho sido convidada, chamada e compartilho nessa minha caminhada também o quanto eu percebo que esse olhar espiritual da liderança e esse momento de resgate de valores, a nossa natureza feminina nos coloca de volta no centro. Traz o verdadeiro sentido, nos permite com mais segurança encontrar esse equilíbrio, fazer as conciliações necessárias para, sim, eu ser um excelente profissional, eu conquistar o meu espaço, mas sem abrir mão daquilo que é valioso, que eu fui chamada numa missão que é sobrenatural, que é divina, para realizar. Então, enquanto mãe, enquanto esposa, enquanto mulher, se eu preciso abrir mão desses papéis que são divinos, que me foram confiados, em detrimento de um trabalho, com certeza isso não me traz a maior realização. Sem dúvida. E engraçado, né? Porque se você for pensar, a liderança feminina, ela tem que estar exercendo justamente essa característica dela, né? Que é diferente do homem. Então, por que querer ser igual ao homem ou ser cobrada pelos outros para serem, né? Porque é um jogo ali, né? É a teoria dos jogos rolando ali, né? Não é que ela vai para isso, é porque também o ambiente cobra isso e no final tá todo mundo meio, né, desavisado sobre o tema. E no final tem que ser a líder feminina, a mulher, que é essa característica dela. Aliás, se a gente tivesse mais mulheres na liderança, até política, por exemplo, talvez não teria tantas guerras, né? Porque as guerras todas foram causadas por homens, né? Com certeza mulheres teriam diálogos, né, melhores e não teríamos tantos conflitos assim, né? É verdade, é verdade. Então nós temos sim essa capacidade, é uma camada muito profunda, porque o homem é essa natureza, ele vai pra guerra. Essa é a natureza do homem, é o provedor, ele precisa estar aí protegendo, ele precisa estar aí fazendo esse papel mais de defesa mesmo. Então ele faz isso com facilidade, vai pro mundo, vai pra guerra, vai conquistar, vai prover. Enquanto hormonal, a mulher né? é a que cuida, hormonal, tem isso, é o instinto da natureza masculina. Enquanto a mulher não, né? E a mulher, quando ela precisa
ou se sentem na responsabilidade de ir em busca de ser a resolvedora, por isso que entra muito desequilíbrio hormonal. Hoje em dia, né, existem todas essas questões que incluem até a saúde, o impacto que isso representa na saúde. Então, é uma camada muito profunda que nós percebemos que esse movimento da liderança feminina e das nossas escolhas acaba tomando a partir do momento que eu escolho como me posicionar, o sentido que eu escolho para minha liderança. Né? E liderar a si mesma. Isso é um ponto que eu sempre defendo muito, Carlos. Antes de liderar uma equipe, é necessário liderar a si mesmo. Sim. Não faz o menor sentido eu querer liderar para fora se antes eu não lidero para dentro. Total. E existe uma hierarquia. Primeiro, liderar a si mesma. Depois, o seu ninho familiar, para então o trabalho. Sim. É só assim que eu conquisto uma verdadeira realização. É de dentro para fora. E realmente as promoções para liderança não olham isso. É muito mais o resultado do mérito, como você disse, né? E depois joga lá. Hoje já tem, né, lideranças trabalhando a própria nomeação dos novos líderes e tal, mas não tá nesse nível de profundidade, assim, desse olhar para dentro ali. Né? Não. Autoconhecimento é a base de qualquer início, de qualquer conversa. Isso. Como é que você vai se desenvolver em qualquer outra coisa se aqui dentro não tá bem trabalhado, né? Acho que isso a gente tem que buscar realmente para qualquer, seja liderança ou não, tem que estar sempre em equilíbrio ali, né? Isso, e é o que eu falo, muitos profissionais, isso não diz respeito apenas nós mulheres, mas os profissionais acabam esperando que apenas a empresa dê esse preparo, que apenas a empresa os capacite a liderar. E hoje, cada vez mais, nós atestamos isso, né, Carlos? O emprego pertence à empresa, mas a carreira pertence a você. É nossa! Então, nós temos essa responsabilidade de buscar esse preparo, de ir em busca desse autoconhecimento que nos dará essa segurança, que nos permitirá fazer essas escolhas, né? O que eu não vou abrir mão para liderar? E que aí vai me trazer esse sentido, essa realização que eu preciso para conciliar a minha vida pessoal com o trabalho. Porque eu não preciso abrir mão de nada para ser uma grande líder. Eu consigo, se eu souber fazer, as devidas conciliações. E encontrar leveza, e encontrar sentido, e encontrar realização. Porque a liderança ela não pode ser sinônimo de sobrecarga. A liderança não é sinônimo de exaustão, de cansaço, não precisa ser assim. Basta saber fazer escolhas, definir bem os valores, as prioridades, e é possível encontrar felicidade, sendo líder. Muito bom. Mulher. Mas, de fato, vocês, mulheres, têm questões que são bem particulares, né? A gente estava conversando, você mesmo, né? Colocando o teu momento, que você está com um filho pequeno. Tô pensando na minha esposa lá, né? Que minha esposa é estilista. Então, quando ela engravidou, ela teve que parar um pouco, voltou, aí teve outro filho, engravidou, saiu do mercado de novo. A carreira dela teve, né, um momento ali estacionário para poder ter todo esse momento. Tá trabalhando de casa, home office. Você mesmo colocou, né, que agora você tá se permitindo fazer algumas atuações, mas mais para frente, com o filho mais velho, você vai expandir. E o homem não, o homem ele continua, né? É uma conversa que eu tenho bastante com a minha esposa. Fala, você continua trabalhando, eu tô aqui, né, tive que parar e tal. Mas faz parte também, acho que também, vamos entender, falar, agora você tem esse momento, assim, né? E encontrar esse equilíbrio ali de que bom, Carlos, que você pode. Porque às vezes, do outro lado, eu falo para putz, eu te invejo em muitas coisas, porque eu tô lá, trabalhando, viajando, às vezes eu chego, eles estão dormindo, você tá lá, você conseguiu vê-los, né? Então tem esse outro lado que eu, como homem, não tô tendo tanto quanto ela, né? Assim. Mas é um momento diferente, que a mulher passa diferente, né? Deus não erra. Não. Deus não erra. Ainda bem que põe pra mulher fazer isso, né? Se fosse o homem ia ser pior, né? Eu nem imagino como seria. Exato. Só quem é mulher sabe o quanto a maternidade nos transforma na mesma proporção que ela nos desafia, tá? Porque não é fácil. Enquanto nós estamos numa posição de liderança... Conciliar tudo isso. Conciliar a maternidade, embora seja a melhor coisa do mundo,
E quem tá assistindo aqui o podcast e é mãe sabe que não existe experiência nesse mundo que recompense o amor que um filho traz para nossa vida. Então, é a melhor experiência, a mais transformadora, a mais desafiadora. É sobrenatural e divina, porque nos enche de graça. E é só com graça mesmo que nós seríamos capazes de cumprir essa missão de conciliar bem esses papéis. Porque esse é o ponto, Carlos. Nesse nosso desafio da liderança, sendo mulher e líder, e com a maternidade, nós podemos ser tudo o que nós quisermos. Só não podemos ser tudo ao mesmo tempo. Tem que respeitar as tempo. Fases. As fases. As fases. Porque passam. E aproveitar, porque vai passar também, E a gente né? não lembra disso enquanto tá vivendo. A gente quer que finalize logo aquela fase. Eu lembro do Emanuel, meu filho bebê, lá com os seus 2, 3, 4, 5 meses, como era difícil, o tempo todo amamentando e trocando e acompanhando, e não dava para respirar, e eu precisava responder às alunas e responder os e-mails, eu não via muitos dias. A sensação é que passe logo essa fase, que passe logo, eu quero respirar. E aí passava a fase, 1 aninho dele, meu Deus, como passou rápido. Eu já não tenho mais bebê, passou voando, meu Deus do céu. E quem é mãe sabe que vive nesse dilema, entre que passe logo, mas, meu Deus, como tá passando muito rápido, eu não quero, eu quero sentir ele mais um pouquinho aqui. Então, esse dilema não é fácil, e toda mãe se depara com isso. E o que nos traz um pouco mais de paz para olhar para essa nossa fase é entender que ela passa, né? E entender que a nossa natureza divina, ela é perfeita, nos foi confiado essa missão. E nenhuma outra é mais importante do que essa, nesse momento. E eu não terei todo esse trabalho duro de educação, de formação, de nutrição para o meu bebê, para a minha criança, para toda a vida. Serão 2, 5, 10 anos e deu. E depois, nos 11 anos, ele não vai nem mais querer estar perto. Vai pro mundo. Ele não vai querer ter a minha companhia. E eu vou lembrar. E o preço que eu pago hoje por estar junto, por estar acompanhando, por estar educando, por estar formando, tem a recompensa nessa fase depois. Só que se eu abro mão desse tempo agora, é pra vida eu pago um preço alto depois. E hoje em dia você tem, cada vez mulheres tendo filhos mais velhas. Sim. E aí elas já estão, muitas vezes, já em cargos de liderança, né? Isso. E aí valorizam muito a carreira. E aí o conflito, acho que até aumenta, né? Em função disso. Porque antigamente, com os 20, 18, ou tava entrando no mercado, tá bom, saí, depois eu volto, se volto ou não, né? Isso. Agora elas já estão líderes já, né? Isso. E aí o conflito ainda é maior na cabeça delas, né? Claro, porque se compara. Não é? Compara com a colega que não tem, então tá crescendo e sofre porque, nossa, eu não consigo acompanhar. E tenta acompanhar. Com o filho, tenta acompanhar aquela que tá voando. Eu mesmo senti isso. Quer que a carreira continue voando na mesma Isso, direção não e a vai. maternidade também, tudo junto. Não dá né? pra querer tem como. tudo o tempo todo ao mesmo tempo. Não dá. Acho que não respeitar dá. o tempo é o essencial ali, né? Desacelerar, esse é o ponto. A maternidade vai exigir que nós desaceleremos e tá tudo bem. Tá tudo bem, porque a recompensa de cumprir esse nosso papel nesse momento, nessa fase, É pra vida inteira dele. traz a realização que a gente precisa e nos dá frutos, não apenas aqui, mas no céu, né? Nesse chamado que nós somos convidadas a viver através de gerar uma vida, formar uma vida, educar uma vida. Então, vale a pena. E eu falava muito isso pra minha esposa, né? Agora ele tá com 2 anos e pouco, né? Mas esse começo que é super intenso lá, né? O comecinho, eu falei, Nossa, tudo que você tá fazendo pra eles o vai trabalho reverberar mais pra importante. vida inteira deles. Então, assim, é algo que eu não consigo fazer e que o teu papel é incrível. Então, assim, isso é pra vida inteira deles, né? Que vai reverberar, né? Então, é muito lindo mesmo. Né? É que os nossos hormônios não nos permitem enxergar isso. Lá no dia a dia, no meio do choro, da Sem treta, dormir, da fralda, madrugada privação acordando de isso. sono.
É, muito doido. Privação de sono, hormônios, É. a gente esquece. É. Então, precisamos ser lembradas o tempo todo que esse nosso papel maternal, essa nossa fase de mãe, esses primeiros anos dos filhos, diminuir o ritmo em função da carreira vale a pena, líder. Vale a pena. Não tem como manter o mesmo ritmo. Não olha para o lado, para a colega que não está vivendo a mesma fase que você e se compare e sofra com ela. Olhe para aquilo que você está criando, que isso é o mais valioso nesse momento. E tenha certeza que talvez aquela que não teve, olha para você com, no fundo, vontade de estar vivendo o que você está vivendo. E você está aí sofrendo, se comparando com ela. Na maioria das vezes é isso que acontece. Né? Eu mesma senti na pele o fato de, depois que o Emanuel chegou, eu não consigo mais trabalhar a mesma carga horária. Eu dedico as minhas manhãs para estar com ele, para fazer a comida para ele, para almoçar junto com ele. Leva mais tempo, tem tudo isso. Tudo é diferente. Então, à tarde que ele vai para a escola, eu consigo me dedicar para o trabalho. À tarde e à noite, eu diminuí a minha carga horária. Eu olho para o lado, eu vejo pessoas que começaram comigo no meio digital e explodiram. Eu não consegui acompanhar o ritmo. Eu não me comparei? Sim, muitas vezes. Me chicotei por conta, nossa, voou e eu tô ainda aqui, né? Você tá voando bem, né? Mas tá a um bom síndrome voo. da impostora A gente sempre quer toda comparar mulher. a quem tá mais. E Que a gente acha que tá mais. Também. Acha que tá mais. E isso é um veneno para toda mulher. Isso é um veneno para toda mulher. Então, não olha para o lado nesse momento, olha para dentro. Olha para aquilo que há de mais lindo, né? A vida que nós estamos formando. Outro dia eu vi um cara no Instagram falando sobre autenticidade, né? E ele falou assim, essa coisa justamente de se comparar, de querer pegar o outro e ser igual, ou ficar preocupado com o resultado dos outros. Falou assim, o dia que você perceber que você é um ser único, que ninguém vai ser você, esse é o teu maior ativo, a sua personalidade. A Luana é só a Luana. Você não tem que ser igual ao outro que fala de um jeito. Você é a Luana e a única pessoa que vai ser a Luana é você. Esse é o maior item de competitividade que você tem. Ninguém vai ser igual a você. Então, a autenticidade é o grande ativo que nós temos, né? E acho que no mundo de hoje de rede social, de carreira, e esse conflito também da mulher no mercado, de ficar comparando, a gente acaba esquecendo que, ninguém é o Carlos como eu sou o Carlos. Tem outros Carlos, mas este Carlos é único. Vou usar esse como verdadeiro ativo que eu tenho. Se a gente perceber isso, a gente sai dessa comparação ali, né? É verdade. E isso vem ao encontro da essência também, né? A essência, não perder essa minha essência, não querer ser o que a minha superiora é, porque ela conseguiu chegar lá, então eu vou ser como daquele ela jeito, é. né? Não, a minha equipe precisa que eu seja quem eu sou, inteira como eu sou. Foi isso que me trouxe até aqui, é isso que vai me levar para um próximo nível. Algumas perguntinhas aqui que eu tinha preparado aqui para você. O que um homem em posição de poder precisa entender sobre liderança feminina para não atrapalhar? Ai, que pergunta maravilhosa! Boa. Que bênção de pergunta! Homens, que a gente não fica falando, atrapalhem. exato. Que a gente fica falando da mulher, tá, mas tem todo o outro lado, que é o homem com a liderança, né? E a gente acha que é muito mais sobre isso. Porque acho que talvez todos os problemas que a gente passa, assim, da mulher liderança são causados pelo ambiente masculino, né? Então, a bola tá com a gente para melhorar o lado para vocês aí também, né? Porque ainda predomina, né? Sim, ainda predomina a presença masculina em posições de liderança, ainda é majoritária. E hoje hoje nos meus treinamentos digitais, eu já conto com mais de 2.000 alunas e eu ouço essas histórias que em pleno 2025 o machismo ainda é muito presente, Carlos. Isso me apavora, assim, porque eu não me deparo com essa presença e com essas situações, tanto quanto elas me reportam e me trazem um exemplo do que elas vivem, ainda no machismo presente aí no meio corporativo. Então, esse é um ponto que vem ao encontro dessa resposta, né? Homens, respeitem as mulheres. Elas merecem estar onde elas estão e não duvidem da capacidade que elas têm de liderar. Elas têm competência, elas têm uma natureza a favor delas na liderança. E não é à toa que elas estão conquistando o espaço. Não é à toa. Não é
por puxa-saquismo, não é por puxar o tapete do colega ou o saco dos superiores que mulheres estão crescendo. É por competência, é por ser capaz de gerar essa conexão com as pessoas, que gera influência, que gera engajamento, que inspira. Então, o que mais os homens precisam entender sobre a liderança feminina é que elas estão chegando por merecimento e que é necessário esse respeito e essa permissão sem duvidar da capacidade, sem fazer com que elas tenham que provar o valor delas o tempo todo. E acho que eu digo até mais, a mulher que chegou na liderança, ela faz muito mais que até o homem. E muitas vezes o homem chega na liderança sem mérito, o tamanho do mérito da mulher, né? Porque se ela chegou lá, ela venceu muita barreira, né? Então, mulher na liderança, quando chega, ela provou, né? É uma baita prova, né? E sem contar tudo isso que tem por trás para ela chegar até ali, né? Quantas coisas ela precisa estar conciliando que o homem não precisa para conseguir estar aí naquela posição. Então, se o homem for capaz de olhar para a mulher com esse respeito maior de quanta luta teve para chegar naquela posição sem questionar, ele será capaz de ver a força, ele será capaz de ver aí a competência dessa mulher e o quanto ela é capaz de fazer muito mais se ele der espaço. E aquela mulher que ainda não chegou na liderança, acho que ela talvez ainda sofra ainda mais. Sim. Porque a mulher que ainda chegou na liderança, ela já tem um certo respeito, pode ter uma desconfiança desse ambiente mais machista e tal, mas ela tá lá. Agora, aquela que não chegou, ela deve estar ainda num nível de preconceito, de pressão ainda maior, né? Duvidando de si. Justamente porque ela olha para cima, vê aquele posicionamento, muitas vezes, que o machismo transforma em uma arrogância, né? Duvida da capacidade da mulher. E aí, isso faz... isso que as alunas propriamente me trazem. A sensação de ter que se provar o tempo todo que merece estar ali, que é capaz de estar aí nesse cargo, né? Questionada justamente pelo posicionamento que precisa ter. Então, aquelas que são aspirantes a líder olham para isso com olhos arregalados. Tanto é, Carlos, que hoje pesquisas apontam que a nova geração que está chegando não faz questão de liderar. Olha o absurdo. Eu estava ontem nesse treinamento com uma rede de lojas aqui e as próprias gerentes me afirmavam que cerca de 5, 10 anos atrás, entrar na loja, aquela líder de líderes, né, que é coordenadora das gerentes, entrar numa loja e identificar qual das vendedoras seria a sucessora à gerência, era difícil, porque tinham muitas potenciais a serem gerentes. Tinham muitas aí que poderiam ser. Hoje, não. Porque até tem pessoas com potencial, mas não querem. Olham para a gerente e afirmam, eu não quero. Não. Eu nem faço questão de ser gerente. Eu vou ficar aqui como vendedora. Mas acho que isso entre homens e mulheres também, né? Entre homens e mulheres. Entre homens e mulheres tem acontecido. Por que você acha isso? Porque a nova geração considera a qualidade de vida. Eles não querem se incomodar. É a geração que é mais imatura, né? Querem os direitos, mas não querem os deveres de se posicionar, de pagar o preço da conversa difícil, das correções, de estar em cima. Então, vem que aquela líder, aquela gerente ou o gerente tem muito desgaste por conta das responsabilidades que vêm junto com a posição. E a nova geração não quer essas responsabilidades. Quer, assim, quer o resultado, quer o propósito, mas com menos estresse. Acho que tem que ter um equilíbrio, né? Você mesmo fala da liderança com um equilíbrio, né? Então, chegar lá com um nível de equilíbrio melhor, né? Isso. Você acredita que existe um jeito feminino de liderar? E o que é esse jeito feminino de liderar? Você falou um pouco no começo ali, né? Mas como que você coloca, vai pensando, você já colocou, né, dessa coisa da mulher ter mais conexão, ter mais empatia, característica feminina, do acolhedor. Mas, e aí, no resultado, o que você vê de grande diferença dessa líder mexendo nos liderados, assim? A capacidade de formar novas lideranças humanizadas. Porque eu acredito que esse seja o jeito feminino de liderar. Não é sobre ocupar espaços. É sobre abrir caminhos.
A líder mulher, ela não apenas está numa posição de liderança, ela não apenas veste o crachá de líder, ela não tem aquela cadeira, ela sabe que a liderança, acima da posição, é essa disposição de fazer pelos outros, de inspirar os outros, de reconhecer o que os outros têm de melhor, de colocar isso a favor da empresa e ser luz na vida daquelas pessoas, porque hoje muitas pessoas vivem uma escuridão interna. E se não for essa sensibilidade que a mulher líder tem de perceber quando ele não tá bem, perceber o que está acontecendo e ouvir, a mulher tem essa capacidade relacional muito mais fácil do homem racional. Então, essa capacidade de se relacionar, ouvir o liderado, fazê-lo enxergar com uma outra perspectiva, é isso que dá caminho, isso que abre caminho, porque muitos liderados não têm outra pessoa que não a líder para contar. No meio social, na família, nas amizades, é a líder quem tem para direcionar, para inspirá-lo a fazer um curso, ou a buscar uma ajuda, ou a uma orientação que vai além do trabalho pessoal, um aconselhamento. Isso as mulheres me falam muito hoje. Luana, eu conheço a história de um liderado e é uma questão de falta de pai, falta de mãe presente. Tá sem chão, sem base. Então, eu vejo que essa desestrutura que ele apresenta aqui no time é porque ele não tem orientação alguma. Então, elas conseguem perceber, né? A líder mulher consegue perceber essa carência maior e dar um rumo, um caminho, uma direção que edifique a pessoa. E o fato dela se importar com o humano, o fato da mulher líder ter muito mais empatia e sensibilidade para perceber isso, engaja, inspira, vai na camada profunda da pessoa mesmo. Influencia. E essa influência faz com que o colaborador se engaje. E ao se engajar, ele gera mais resultado. Ele se torna mais produtivo, ele trabalha melhor. Porque o engajamento vem com isso. O engajamento é quando nós ajudamos o colaborador a sonhar. As pessoas estão deixando de sonhar. E a líder humana faz com que o colaborador sonhe e enxergue o trabalho como um meio para realizar aqueles sonhos. Então, ele passa a vender mais, ele passa a trabalhar mais, ele passa a colaborar mais, porque ele se engajou, não é pela empresa, mas ele se engajou pelos sonhos dele. Ele percebe que a empresa é um meio para ele comprar aquele carro, para ele fazer aquele curso, para ele dar uma educação melhor para os filhos, recursos melhores para a família. Ele se engaja pelos sonhos. E uma líder mulher consegue ter essa sensibilidade. Você vê ainda comum as líderes no trabalho, mas ainda sem poder de decisão real? Ela tá lá, ela é líder, mas na hora de decisão real ela ainda tem essa desvalorização? Você percebe isso ainda? Sim. É? Com muita Quer dizer, tristeza. ela chegou lá, ela é líder, Sim. mas ainda o peso de decisão real não é igual ao homem. Não é igual ao homem. Não é igual ao homem. Numa mesa, numa sala de reuniões, a voz do homem ainda prevalece, se comparado com a voz da mulher. A voz do homem tem um tom, um peso diferente, se comparado à opinião e à voz da mulher. Que coisa, então, né? é uma luta que nós ainda estamos caminhando. Estamos evoluindo, por isso me anima. E vamos olhar para essa caminhada sendo construída, né? E essa caminhada, por isso que eu falo que nós seremos essa mudança para as próximas gerações. Porque precisa ser uma caminhada com mais consciência na nossa evolução. Se continuar essa caminhada, pode ser que se perca o sentido, né? Se sobrecarregue demais, a gente perca a nossa natureza. Então, precisamos continuar evoluindo como líderes mulheres, mas sem abrir mão da nossa essência, mostrando a nossa capacidade num posicionamento que também concilie todos os nossos outros papéis. Que ao nos posicionar, nós possamos estar aqui inteiras. Porque quando eu estou inteira,
isso é perceptível, né? As pessoas percebem, as pessoas sentem e é isso que inspira. E eu só consigo estar numa sala de reuniões inteira para tomar uma decisão, para dar a minha voz, se eu sou capaz de fazer essas outras conciliações na minha vida. Porque se a minha família tá quebrada, se o meu relacionamento tá péssimo, se tudo tá um conflito para trás, eu serei uma excelente executiva aqui tomando decisões, Carlos? Não tem como. Não tem como, é uma farsa. Então, eu só sou capaz de ser Ou inteira você vai aqui. pagar o preço, vai vir o custo disso, né? Não tem Vem jeito. um preço muito alto. Né? A liderança de si mesma antes de liderar os outros é que vai trazer cada vez mais posicionamento, cada vez mais voz para as mulheres tomarem as decisões e conquistarem o seu espaço com realização no meio, de uma forma inspiradora no meio. E não abrindo margem para uma desestrutura que faz com que a insegurança ou o medo faz com que os homens continuem se sobressaindo aí nesse momento de decisões. Quando eu te fiz essa pergunta, eu pensei numa coisa aqui que ele falou, olha que engraçado, né? O peso da mulher na decisão lá não é tão real. Aí ele chega em casa e quem toma as decisões são as mulheres. Adorei. Cara, que absurdo, né? Quer dizer, na empresa eu sou o cara, não, tá bom, vamos considerar que você falou. Chega lá, e aí, o que eu faço? Que contrassenso, né? É uma mudança de papel ali, porque lá ele ouve e ela decide muita coisa, né? Mas na empresa, não, tá bom, a gente vai... mulheres não, quem tem que decidir são os homens, não Não. faz o menor sentido, Não. né? Então, a gente tem que trazer esse olhar também, em respeito às mulheres para o trabalho. Você percebe muita mulher pronta para liderar e ainda não se sentindo capaz, assim, é um trabalho muito comum de você fazer, você tem tudo para ser líder e ela ainda sabotando, é muito forte isso ainda. Ninguém se sente pronta na liderança, é incrível, ninguém se sente pronta e eu acredito até, Carlos, que se sentir pronta para liderar é até um exercício de arrogância. É até um exercício de prepotência. O bom líder é humilde, sempre. Sempre. Né? Tem Aberto muito a a crescer. aprender. A liderança também muda à medida em que o tempo passa, evolui a forma de lidar, novas tecnologias, novas metodologias vão chegando. Então, a sensação de não estar pronta para liderar é natural, né? Porque sempre podemos aprender mais. Mas no que tange a mulheres... Homens, geralmente, sim. Eu domino. Topa o desafio, tô né? Ele pronto, se lança bate mais no- ao risco, né? Isso, vai, bate Mas no porque peito, é um lançar-se ao comigo. risco, né? É Abraçar o lançar-se. risco. Né? Sempre há risco, né? Quando assumimos uma posição de liderança, E aí especialmente... não vem a questão da mulher ela tem um olhar mais sempre da segurança, acho que também tem da natureza disso de... O homem, ele impulsiona o risco mais facilmente, né? Então, acho que essa sabotagem ali eu posso, não posso, tem essa preservação que a mulher tem, né? Maior, né? Tem por isso, e principalmente pelo fato de estar sobre si as decisões. A mulher, muitas vezes, não tem a segurança interna. Então, o fato dela estar numa posição de liderança exige com que ela se posicione o tempo todo e tome decisões o tempo todo. Então, ela precisar decidir quem contrata, quem demite, quem promove, traz um peso enorme e faz com que ela, acho que eu não vou dar conta, acho que eu não tô preparada, acho que eu não vou conseguir, porque coloca em xeque a própria segurança dela e traz o peso a responsabilidade das decisões. Então, se a líder não estiver amparada em conhecimento, em preparo para liderança, ela dá o passo para trás e diz, acho que eu não dou conta. Por isso que nesse momento vem o amparo do conhecimento, que nos dá esse preparo, que nos dá critérios para tomar boas decisões, não apenas com base na minha opinião ou no julgamento, mas aqui, com indicadores, com resultado, com competências. Então, eu faço isso de uma forma segura. Então, essa sensação de não estou pronta o suficiente não me sabota mais. Vai e busca conhecimento. Com medo mesmo, vai. Já sabe quem procurar aqui, né? Já temos um caminho aqui, né? Um bom caminho aqui. Se prepara, se capacita, que é possível. Eu sempre falo, Carlos, Deus não chama quem está pronta. Ele capacita quem está disposta.
Então, E liderança... Deus traz o desafio, não traz o cargo, né? Ele Exato. joga o desafio. Vai e Esse aqui é o abraça. prêmio, a gente olha sempre o prêmio, né? Ah, qual é o prêmio, qual é o ganho? Não, vem sempre o problema. O problema é esse, o ganho tá lá, mas aqui é o problema, né? Vai lá, Né? faz a Resolve sua parte. pra chegar lá. Exato. Faz a sua parte. Quer um milagre? Faça a sua parte, né? Caminhe pra graça. Qual que é o maior erro que você vê que a mulher faz, que ela perde o respeito do time sem perceber, assim, na liderança? Deixa eu eleger. Nossa. Porque são muitos. Mas eu acredito que o maior é querer agradar todo mundo. Acho que o líder no geral, né? Mas a mulher, ela tem uma a preocupação nossa maior história, né? Nós somos educadas para ser conciliadora. boazinhas, para dizer sim para todo mundo, para sermos agradáveis com todo mundo. Ser querida. Ser querida por todo mundo. Líder não tem que ser querida, não, né? Não, tem que ser amiga, não tem que ser querida, porque o poder de decisão muitas vezes não vai agradar todas as pessoas, mas precisa. Então, o fato da líder querer agradar todo mundo, com certeza é o maior erro, porque você não vai conseguir, e nem o nosso maior exemplo de liderança do mundo, que é Jesus, foi capaz. O maior líder de todos os tempos não agradou. Eu sempre conto essa história, que para mim é a maior lição de liderança que Jesus nos trouxe. Ele, por 3 anos, formou a sua equipe de discípulos, ensinou, conviveu, né? Conviveu com eles, contou através de parábolas, passou através das parábolas sabedoria para a vida junto com eles. E embora todo esse esforço, embora fosse ele o maior e o único ser humano que jamais errou, que jamais falhou, ainda assim, um deles o negou 3 vezes e o outro o traiu. E se isso aconteceu com o único ser humano que jamais errou, que jamais falhou, imagine com nós, meros mortais. Né? E ainda assim, esse é o exemplo. Ele nos ensina sobre amor e sobre perdão. Com tudo isso, hein? Com tudo isso. E na liderança, nós precisamos sempre olhar para esse modelo, né? Porque esse é o modelo que mais nos ensina. Esse é o modelo que precisamos ter como referência, porque precisamos muita tolerância, precisamos muita paciência, precisamos na liderança recomeçar, precisamos, muitas vezes, vai bater aquela vontade de desistir, de jogar tudo para o alto. Então, quando nós trazemos como... levamos o nosso olhar para o alto, para a maior referência de liderança, vem também a força para recomeçar, a força para buscar o devido preparo, a força para cumprir essa nosso papel, sem querer agradar todo mundo, porque não era esse, nem nunca foi, nem o do nosso líder como referência, mas sim para edificar as pessoas, para formar novas lideranças, para fazê-las crescer, para ir mais longe. Então, o nosso papel como líder não é agradar todo mundo, né? Nós teremos conversas difíceis, nós faremos cobranças, nós daremos feedbacks. Tem até aquela frase famosa, né, Carlos, que se quiser agradar todo mundo, vá vender sorvetes, mas não seja líder. Ainda assim, vai ter gente que não gosta de sorvete. Eu não gosto, nem me agradaria, né? Então, agradar todo mundo é o maior erro. E eu tô fazendo um paralelo, tem muita coisa que é de conflito da natureza feminina, né, no mercado de trabalho, né? Pensando em maternidade e paternidade, você tem ali, a mãe, ela é muito mais acolhedora, essa coisa do carinho, e tá ligado ao amor, a ser querido. O pai não tem muito isso, assim, ele já... ele dá bronca, ele fala, meu, levanta aí, pá, a mãe vai lá e corrige. Então já tem isso muito na natureza mesmo, de querer ser querida, né? Exato. Eu vejo lá em casa, lá, eu sou o que mais, caiu, levanta, a mãe já vai lá, o que aconteceu? Eu falo, não, deixa ele levantar. Bem né? assim. Então é um conflito mesmo, Sim. né? Mas a postura no mercado de trabalho tem que ser outra, né? É outra. Então, por isso que a nossa natureza sempre nos convida para querer agradar o tempo todo, para querer acolher o tempo todo, abraçar, tudo suportar. Só que é necessário ter conversas difíceis, e se a líder não sabe conduzir um feedback, ela adoece.
Ela adoece, porque ela vê fica aquele pra dentro. comportamento negativo, ela começa a engolir o sapo, que é o que a gente cala, o corpo fala, né? Então começa a sofrer de ansiedade, começa a não ter insônia, não dormir direito, por conta dessa incapacidade de falar, de corrigir o liderado. Então é muito importante, porque a nossa natureza de cuidado pode estar nos sabotando aí, a gente precisa desse equilíbrio. E mais uma vez, o preparo nos dá isso. É o conhecimento que nos dá esse discernimento. Opa, até que ponto eu tolero, mas até que ponto tá passando aqui do limite, eu preciso me posicionar e corrigir. Buscar desenvolvimento. Já sabem com quem, né? Buscar mais uma vez aqui, né? A gente vai falar disso ainda, existe um caminho aqui. Existe. Se você pudesse resumir liderança feminina em uma frase que toda empresa deveria ouvir. Uau! Que toda empresa deveria ouvir é que as líderes mulheres já podem parar de buscar inspiração e se tornar essa inspiração. Muito bom. Não precisa buscar inspiração, é necessário tornar-se essa inspiração para sua equipe, através da sua história, através daquilo que você é. Porque especialmente se você está numa posição de liderança, mulher, é porque você já é boa. Já foi visto em você esse potencial, essa capacidade. Por isso que a empresa te deu o cargo, te deu a posição. Então, a empresa já confiou em você. Se você está colocando ainda em xeque isso, se você ainda está questionando, nossa, mas eu não tenho uma história para inspirar, eu não tenho... A empresa já viu que você é inspirador, já viu esse potencial em você. Falta você reconhecer isso. Então, pare de buscar inspiração e torne-se inspiração. Empresas incentivem cada vez mais mulheres a estar nessa posição de liderança, porque é a natureza a serviço da liderança, é a nossa sensibilidade sendo colocada também para reconhecer os potenciais e usar esses talentos a favor do negócio. E criando esse ambiente para as pessoas performarem mais, usando o melhor delas, o engajamento aumenta, com mais engajamento, lucro, produtividade, resultado, que é o que todo negócio precisa. Então, mulheres, parem de se questionar, tornem-se inspiração. Assume esse papel que é de vocês, né? Esse papel é nosso. Muito bom. Luana, para quem quiser buscar aí tuas mentorias, né, que você faz hoje, desenvolve muitas líderes, para você que está querendo se tornar líder, para você que já é líder, né? Eu vi que você trabalha com todas as pontas, aí, empresas te procuram hoje para trabalhar essa consciência, esse desenvolvimento das líderes femininas. Como que elas te buscam aí? Passa todos os caminhos ali para chegar em você. Ah, coisa boa. Podem me procurar no meu Instagram. Hoje eu estou mais presente no Instagram com os conteúdos, @treinadora de líderes. Tem uma novidade aí, Carlos. Solta lá. Todo esse conhecimento que eu fui adquirindo na prática nos últimos anos com o método Liderar, que eu falei que faz parte também da minha evolução, que me trouxe até aqui como treinadora de líderes, eu já havia gravado o método, são 7 pilares. Então, o L é liderança inspiradora, o liderar é um acrônimo, ou seja, cada das letras dá significado ao módulo do método que eu desenvolvo e formo mulheres líderes. O L é liderança inspiradora, o I, inteligência emocional, o D é de diretrizes de cultura, o E, estratégias de gestão de pessoas, o R de resultado, o A de alavancagem em vendas, o R de raridade, que é o propósito da liderança. Então, o método Liderar são 7 pilares que eu acredito que é o caminho do desenvolvimento que toda mulher precisa para crescer, para se posicionar, para ser estratégica. Eu havia feito toda a gravação desse treinamento, que já passaram aí mais de 2.000 alunas pela formação, pela mentoria Líderes do Futuro. E hoje eu consegui, através desse resultado e em parceria com a Faculdade Focus, a chancela do MEC. Que legal. Então, hoje a formação já tem toda a chancela do MEC. Eu estou regravando toda a formação, tudo pelo validado
com um plano pedagógico de ensino. Então, agora nós transformamos a mentoria Líderes do Futuro na formação Líderes do Futuro. Hoje, todas as minhas alunas também saem com a formação, sendo reconhecida como um curso de extensão universitária, contando também com esse reconhecimento no currículo, sem falar das habilidades práticas, que isso é o mais importante. O resultado, né? A empresa cobra o diploma, né? Cobra o reconhecimento. Então, você tem na formação, mas, sobretudo, é como você se sente ao sair dela. A sua segurança, a sua confiança, o seu posicionamento, ferramentas para usar na prática, no seu dia a dia, aí com o time. Então, nesse mês, dia 11/11, estarei lançando aí a formação Líderes do Futuro. Entra lá no meu perfil, @treinadora de líderes. Seja também você, minha aluna da formação, para ter essa segurança, esse preparo que talvez a empresa ainda não tenha te dado, mas cabe a você buscá-lo. E as próprias empresas também, ó, existe um Também, caminho, né? Porque muitas vezes a empresa está perdida em como desenvolver a mulher. Isso. Aqui temos aí um caminho aí muito bom. É o que me trouxe até aqui em São Paulo hoje também. Foi uma empresa que me trouxe aqui para capacitar, treinar as lideranças. Tive esse convite maravilhoso aqui do Carlos, aproveitei o ensejo para conciliar aí com a agenda, e também outras empresas que queiram capacitar lideranças podem contatar. Muito bom. Luana, parabéns pelo teu trabalho, pelo teu resultado, muito legal, essencial, né, no dia de hoje. Tem um campo enorme aí para a gente trabalhar, como você falou, é um trabalho de consciência, né, que vai passar, e o que você está fazendo, não tenho dúvida nenhuma que está reverberando e vai reverberar para gerações. Então, muito bonito, porque é uma entrega que você está fazendo hoje, mas que com certeza vai ter consequências aí, porque essas mulheres vão formar novas lideranças femininas e vai ter um efeito ali de muitos anos, né? Então, parabéns pelo teu trabalho mais uma vez, viu? Ai, é recíproco, Carlos. Parabéns pela sua generosidade em estar aqui também com o Melhores Cast, gerando valor aí na vida das pessoas, contribuindo com aquilo que você vive no dia a dia na prática e abrindo espaço para que outros profissionais também possam vir a somar e compartilhar aí esse conhecimento. Muito obrigada, foi uma honra estar aqui contigo. A honra foi nossa, a casa é sua, quando estiver por perto ali de São Paulo, né? Que você venha sempre para cá, que vai ser assunto, não vai faltar aqui, ó, que bonito. É verdade. Treinadora de líderes. Que lindo! Procure, entre em contato e se forme ali, perca, né, os medos e vamos lá, porque existe um caminho. Tá aqui uma possibilidade para você. Mais uma vez, obrigado e conte com a gente sempre que precisar, a casa é sua. Vamos juntos. Tá bom? Até a próxima, pessoal. Se você ainda não tá inscrito, ó, se inscreve no canal, compartilha esse episódio aí para todas as mulheres, né? Não só quem já está na liderança, mas para qualquer mulher. Isso aqui foi uma aula sobre empoderamento de caminho, onde você pode chegar, né? Minha filha está com 4 anos, eu já vou salvar esse vídeo aqui para ela tiver uns 7 aninhos, já tá capacitada para ver, entender, vou formar também. É muito bom, parabéns mais uma vez. E você, ó, até a próxima, pessoal.